Olá, tudo bem? Boa tarde. Mais um Papo com Torquato. 12 horas e 42 minutos. Do dia 20 de dezembro, não. 20 de outubro de 2012. Muito bem. Mas não sai, né? 2021. 2021, isso, 2021. Olha só. Domingo, eu tava lá em casa. Lá no quarto, lá na cama. Deitado, aí eu disse assim, valha, cadê aquela paciente dos vômitos? Lembra dela? Será se ela morreu? Porque ela disse que estava para morrer por causa dos vômitos, né? Aí eu disse, mas não, porque não tivesse morrido, a gente sabia. E aí, eu resolvi dar uma teclar com ela, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Domingo. Eu coloquei assim. Era assim, mais para de noite. 17h50. Tá viva? 17h51. Ela passou 7 minutos para responder. Chegou, eu tava me tremendo já. 17h58. Tô! E o senhor tá bem? Acompanhando seus stories. É um menino, doutor. Já colocou o nome aqui. E eu estou com 18 semanas. Ótimo. Mas já vem problema. Barriga de 6 meses. Ainda tenho medo de perder. Não comprei nada ainda. Por causa dos miomas. Tenho medo. Sei lá. Graças a Deus que os enjoos melhoraram. 90%. Não tá 100%. Depois mando o ultrassom. Tava com as dores. Aí ontem eu fui e fiz de novo. E com o bebê tá tudo bem. E um dos miomas está com 3 centímetros. Ele acha que pode ser isso. Mas disse que não tirava na cesárea por medo de hemorragia. E eu disse, não é para tirar. E aí para vocês. Miomas de até 3 centímetros intramurais não precisam ser retirados antes de uma fecundação in vitro. Então, produzi aqui uma informação para vocês. Miomas de até 3 centímetros na parede do útero, intramurais, até 3 centímetros, não precisam ser retirados. Provável que acima de 3 há uma forte discussão, porque eles são intramurais. Porque se ele for dentro do útero, tem que tirar. Qualquer que seja o tamanho, meu centímetro. Muito bem. Aí eu disse, não é para tirar, na cesárea não, porque está muito vascularizado. Não, ela disse. Eu falei, não é para tirar. E ela, não. E eu vou ficar com eles? Eu disse, são teus, os miomas. Ela disse, mas eu não quero. Eu quero jogar fora. Eu disse, vale como tu é ingrata. Os bichinhos aí não estão fazendo nada contigo. Ora não, morro de medo de prejudicar meu bebê. Não prejudica. O senhor acha que eu posso ter um parto prematuro por causa deles? Não. Mioma de até 3 centímetros? Não. Mas olha como tudo é um problema, né? Já passando pelos ombros, agora eu estou indo para os miomas. Eu fui também atiçar ela, né? Eu falei, são pequenos para levar um parto prematuro. E eu disse, pede para sempre medir o colo do útero. Muito bem. Aí ela, tá certo, eu vou agora com 22 semanas e vou medir o colo do útero. Eu acompanho seus stories e rogo pela sua vida, sua saúde. Já falei para Deus que o senhor tem que ficar aqui mais 50 anos. Então sossega aí. Eu disse, vai dar certo. Vou fazer o exame ainda, mas vai dar certo. Vai sim. Aí, olha a pancada aqui. Eu sei que os bons morrem logo. Eu olhei assim. Aí embaixo, vai dar tudo certo. Ué? Aí eu falei, pô, eu vou ser ruim agora. Eu não quero mais ser bom. Não! Aí disse, mas o senhor vai direto pro céu. Não, mas eu também não queria ir direto pro céu agora. Enfim. Nossa, vai ter que... Hoje é muito, porque menina. Me ajuda, mulher. Agiliza. Gente, essa foi minha conversa com ela. Eu vou atualizando aqui até nascer. Vamos se acabar. Agora vai ser os miomas que ela vai ficar me atazanando.
Eu vou começar um pequeno resumo de ontem. Ontem eu passei para vocês a fisiologia da reserva de vocês. Como que vocês perdem os seus óvulos? Isso é inexorável. Isto é a idade. A idade nós não podemos mexer. Hoje eu queria acrescentar algumas coisas a mais. E o que seria esse a mais? A dosagem do antimileriano. É um primeiro ponto. E um segundo ponto, nós vamos classificar a baixa reserva. Eu vou dar para vocês as duas classificações para vocês saberem aonde é que nós podemos nos situar. Muito bem. Antimileriano. Eu sou um defensor de que o antimileriano deva ser um exame solicitado de forma anual a partir dos 30 anos nas pacientes sem queixas, para que elas tomem pé da sua reserva e com isso possam fazer uma programação. Hoje sabemos que as mulheres querem parir bem mais tarde, mas não dá para querer parir bem mais tarde sem saber como está a tua reserva. Tu tem que combinar o que tu pensas com o teu ovário, porque ele tem vida própria, ele segue o fluxo da vida dele. Isso pode não estar concatenado com o teu sonho da tua maternidade aos 37 anos. E abrir uma perspectiva de poder você congelar os óvulos se a tua ideia da gravidez tardia for realmente o que você for manter como meta. Então, o antimileriano, na minha visão, isso é um aconselhamento meu. Isso obviamente depende de você, depende do profissional que te acompanha. Por favor, não entenda isso como interferência de forma nenhuma. Isso é o meu pensamento. Eu estou aqui para falar do que eu penso. Na minha visão, o antimileriano que mede a reserva de óvulos deva ser um exame anual a partir dos 30 anos. E para pacientes com histórico familiar de menopausa precoce, na mãe, na irmã, na prima, para pacientes com endometriose, principalmente endometriose no ovário, a gente tem que ter um cuidado adicional com a reserva, com a dosagem do antimileriano. Então, esse é um conceito novo que eu estou trazendo para eu dar a ideia, nesta semana, da questão da baixa reserva. Camilinha, hoje eu estou maquiado, né? Vocês notaram? Não sei, vou deixar a enquete. Vocês notaram que ele tá maquiado? Pois é. Aí, ó, dá uma olhada também aqui para te mostrar. Ó como tá bonito agora. Né? Tá lindo. Tá ficando profissional o negócio. Muito bem. Eu queria mostrar para vocês um gráfico que ele é muito importante para eu desenvolver o resto da minha apresentação. Vejam bem. Vira assim um pouquinho, tá aparecendo um reflexo. Reflexo. Ok? Ok. Tô sabendo aquele bichinho aqui. Eita. Ah, deixa. Ah, eu sei por quê. Deixa. Tá Não no tem e-mail, problema. né? Hã? Que tá no e-mail. Porque tá direto na internet. Mas tudo bem. Vai. Gente, número de óvulos. Ok? Ok. Estão aqui vendo o número de óvulos. Observem que o platô do sucesso, número de óvulos recuperados e taxas de nascido vivo. Observem que o platô do sucesso da taxa de positividade numa fertilização in vitro fica aqui, ó. Vai subindo, vai subindo, vai subindo e fica por aqui. Entre 14, 15 e 20, 25 óvulos. E a partir daqui, surpreendentemente, começa a cair um pouco. Então, deste gráfico, nós diríamos que o número ideal de óvulos para se ter uma fertilização in vitro talvez situe-se entre 15 e 20, 15 e 25, mas é aceitável acima de 10, entre 10 e 15. Então, esses são nortes que a gente teria que ter para que vocês compreendam o que nós buscamos, mas nem sempre nós teremos isso. Na verdade, eu diria para vocês que na maioria das vezes nós não teremos isso. Isto é uma meta ideal. Nem sempre nós conseguimos uma meta ideal. O que não quer dizer que a gente não consegue gravidez. A gente consegue gravidez com um óvulo. É preciso que isso fique bem claro para todas vocês. 10 minutos não, tá tudo isso não. Muito bem. Então, esse é um ponto importante para eu ir para cá. Este é o primeiro critério para nós classificarmos uma paciente com... Aí eu vou dar um outro conceito. Até o presente momento eu falei de baixa reserva ovariana. Agora eu vou dar um outro conceito.
Aquela paciente que a gente tenta antever que ela vai ter uma pobre resposta ao estímulo para capturar óvulo. São duas coisas diferentes. São duas coisas distintas, preciso que você compreenda muito claramente isso. Uma coisa é você ter um antimineriano baixo. Uma outra coisa é você responder pobremente aos medicamentos. E você pode ter um antimineriano alto e responder pobremente. Então, nesse conceito é que nós trazemos o chamado critério de Bolonha. Isto é uma linguagem universal para quem trabalha com reprodução. E aí, veja bem, nós temos 3 critérios para nós classificarmos uma paciente como uma paciente com pobre resposta ovariana, que é idade materna acima de 40 anos, o primeiro item. Se essa paciente já fez um ciclo de reprodução assistida e teve menos do que 3 óvulos funcionados, fazendo um estímulo completo com gonadotrofina em níveis elevados. Segundo item. E se ela tem testes de reserva alterados? 2 são os testes. O antimileriano menor do que 1,1 e a reserva, a contagem de folículos ovarianos menor do que 7. Então, se nós tivermos 2 desses itens, esta paciente é uma candidata a ser uma pobre respondedora aos nossos estímulos. Vejam que eu agora diferenciei para vocês alguma coisa. Uma coisa eu vou ter uma baixa reserva. Uma paciente com antimileriano de 1,1, de 1,0, é uma paciente baixa reserva. Mas ela pode responder, ela pode ter 7 folículos e responder com 7 óvulos. Entendeu a diferença? Então aqui nós estamos falando de pobre respondedora, que é um pouquinho diferente, na nossa opinião, de pobre quantidade de óvulos, menor reserva de óvulos, uma pobre reserva de óvulos. Tá difícil, mas deu para entender. Então, esse seria, vamos dizer, um critério que seria importante para a gente classificar essa paciente prévio à indução. Para eu saber previamente que aquela paciente eu vou ter uma maior dificuldade. Esse critério, no entanto, ele não é completamente ideal. E eu vou dizer por quê. Recentemente, antes que eu vá para lá, olha que slide interessante. Uma paciente que tem pobre reserva ou pobre resposta, ela é diferente quando ela tem menos de 35 e mais de 35. Isso é importante vocês saberem. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se você tem menos de 35 anos e tem uma reserva baixa, você tem um potencial de gravidez maior do que uma paciente que tem pobre reserva e mais de 35. Por quê? Porque a idade é responsável pela qualidade do óvulo. Uma laranja não é a mesma coisa que uma maçã. Ou seja, dentro das pacientes com pobre reserva, com reserva ovariana diminuída, eu vou ter as que têm um bom prognóstico e as que têm um prognóstico mais reservado. E aí o ponto de corte é 35 para baixo, 35 para cima. Os velhos 35 anos que a gente tanto fala. Muito bem. E aí eu vou querer chegar neste último slide, que são o chamado critério de Poseidon. Para nós encerrarmos, esse é um critério mais recente, eu apresentei para vocês hoje o critério de Bolonha, para saber se você se classifica dentro dele. E agora nós temos o chamado critério de Poseidon, que divide as pacientes em 4 grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. E a gente vai dissecar um pouquinho esses grupos. Isto aqui é para eu ter uma ideia do teu prognóstico antes de eu começar a fertilização in vitro. Isso é a ideia, para eu poder planificar o teu tratamento. Dosagem de gonadotrofina, entrada de LH, uso do hormônio de crescimento, uso dos compostos androgênicos como dehidroepiandrosterona e testosterona antes de começar o ciclo, e vai ser a última fala, a de hoje. E aí a gente vai colocar aqui, ó, no grupo desta carreira de cima, nós vamos colocar as pacientes que elas têm menos de 35 e mais de 35. Ok? Essas com menos de 35 têm parâmetros de reserva normais. Ou seja, eu tenho menos de 35 anos, mas eu tenho um bom antimineriano.
e tem uma boa contagem, uma mínima contagem de folículos. Esse é o grupo 1. O grupo 2 é uma paciente que tem mais de 35 anos, mas também tem parâmetros bons. Tem um bom antimileriano e tem também uma contagem mínima de folículos. Então, grupo 1 e grupo 2. O que acontece nesse grupo 1 e grupo 2 é que, quando eu vou fazer o estímulo ovariano, ora, ela tem boa reserva, ou pelo menos uma reserva mínima. Ali, um antimileriano de pelo menos 1,1 e tem pelo menos 5 a 7 folículos na contagem dos folículos. É uma paciente que eu espero alguma coisa. E quando eu estimulo, não vem nada bem. Essa paciente tem uma quantidade de óvulos menor do que eu esperava. Este é o grupo 1 e este é o grupo 2. No grupo 3 e no grupo 4, novamente, o grupo 3 com menos de 35 e o grupo 4 com mais de 35. Mas aqui, os testes de reserva são ruins. Paciente com menos de 35, com antimileriano menor do que o 1,1 e um teste de reserva, uma contagem folicular menor do que 7, é uma paciente que tem ainda uma chance melhor, porque ela tem menos de 35. Então, supõe-se que ela tem uma qualidade ovocitária melhor. Esta paciente é quando eu digo, não deixa isso acontecer. Tenta não deixar isso acontecer. Quando eu falo, você está juntando dois Power Ranger do mal ou do bem? Do bem. E eles brigam com quem? Com os Monstro. monstros. Pronto. Então aqui eu estou colocando dois monstros. Mais de 35 e os testes de reserva ovariana alterados. Qual a importância disso? Aqui no grupo 1 e no grupo 2, normalmente você se deparou com a resposta que você queria e que não foi. Então, ajustes na indução, como aumentando dose de gonadotropina, como colocando o hormônio do crescimento, como colocando o LH na indução, podem resolver o teu problema. No grupo 3, é uma paciente que vai ter poucos óvulos, mas é uma paciente com um bom potencial. Porque essa paciente, ela tem uma quantidade de óvulos, ela tem uma idade boa. O grupo 4 é o grupo de pior prognóstico. E neste grupo aqui, nós temos que fazer, e aí talvez vai ser exatamente a minha última aula de amanhã, para depois a gente tirar as dúvidas, o que fazer com detalhes nesse grupo. Entro com andrógeno prévio nessas pacientes, entro com hormônio do crescimento, entro com dosagem maior. Então, esse vai ser o epílogo da nossa aula amanhã. Eu vou trabalhar em cima disso aqui para dar norte do que fazer com essa paciente. Para que, na sexta-feira, nós estejamos totalmente disponíveis para responder toda a nossa caixa de perguntas e assim tentar dirimir a maior parte das dúvidas que você possa ter em relação à baixa reserva ovariana. Ok? Doida vai embora? Hoje foi pancada também, né? Pancada, mas tem que ser assim, tem que ser explicando. Tchau, né? Tchau. Ela tá mandando eu dar tchau. Gente, um abraço. Até amanhã, quinta, que eu vou dissecar o grupo Poseidon, os grupos dessa classificação do Poseidon, para que você saiba, digamos, aonde é que você pode estar e como é que a gente pode tentar agir em cada grupo. E na sexta, para retirar todas as dúvidas. Um beijo e até amanhã.